coisa, corre atrás de tantas realizações carnais, mas chega um dia que olha para os lados e não vê realização, não vê satisfação, não vê felicidade, não está preenchido, parece que virou em tristeza e angústia. Ô Paizinho Santo, e uma hora dessa essa pessoa quer saber porque agora tem tudo, porque agora conseguiu tudo, porque agora o que mais almejava conseguiu, e porque agora não está bem, porque agora não está feliz, porque agora não está desfrutando do que tanto desejou, logo agora que conseguiu, parece que não conseguiu nada, parece que foi uma frustração, uma infelicidade, parece que correu atrás em vão, buscou o vento, correu atrás do vento. Paizinho eterno, Paizinho eterno. Numa dessas frustrações, que essa pessoa estiver assim perdida, querendo se encontrar e não sabe como se encontrar, caçando respostas, porque não tem respostas. Oh, Pai, alcance essa pessoa e responde lá dentro no seu íntimo, responde lá no seu interior. Dá uma resposta, Pai, nesse vazio, nessa busca, nessas questões, nessas perguntas. Oh, Pai querido, faz essa pessoa entender que a busca não é material, a resposta não está aqui, a questão não é aqui. Oh, maravilhoso Pai, faz essa pessoa entender que a resposta está na Tua palavra. A busca é na Tua palavra. É na Tua palavra que se encontra. É na Tua palavra que se acha. É na Tua palavra que se realiza. É na Tua palavra que encontra a felicidade, encontra a paz, é a alegria no espírito. E é feliz e realizado, porque na Tua palavra encontra a salvação, encontra a paz e a alegria. E fica preenchido e é feliz nessa terra. Oh, maravilhoso Pai, alcance ele, Paizinho, alcance ele. Oh, Paizinho, por favor, alcance ele. Responde a ele suas perguntas. Responde a ele suas questões. Responde, Pai, por favor, responde. Porque, Pai, quando a pessoa consegue tudo, e ela diz, agora eu vou ser feliz, agora eu realizei tudo. Eu não era feliz porque faltava isso. Eu não era feliz porque faltava aquilo. Eu não era feliz porque eu precisava daquilo outro. E aí, Pai, ela vai conquistando, ela vai conseguindo. Aí quando ela consegue tudo, agora ela pensa, eu vou ser feliz, eu consegui tudo. Aí, Pai, é que a frustração vem, a angústia profunda e a tristeza na alma. Porque, Paizinho amado, aqui na terra se consegue tudo, mas não consegue a salvação. E a salvação é o problema aqui nessa terra. Não ser salvo é que é o problema aqui nessa terra, porque vai conseguir tudo na matéria, vai conseguir tudo materialmente, mas o dia que sair daqui está perdido. Então não pode ser feliz, não pode estar feliz, sabendo, sem saber, mas tendo aquele pressentimento que a morte não é boa, morrer não é bom. Então foge da morte, mas não pode fugir, vai ter que encontrar ela. Então tem aquele pressentimento daquela fuga, daquele escape, de querer fugir, porque não quer encontrar. Mas só a palavra que livra desse encontro, só a palavra que desvia desse caminho, só a palavra que muda essa história. Paizinho Santo maravilhoso, a tua igreja ora pelo irmão. A tua igreja ora pelo irmão, porque o Senhor lembrou dele. Então o Senhor tem alguma coisa com ele. Então o Senhor quer alguma coisa com ele. Então nós apresentamos ele ao Senhor em oração e pedimos ao Senhor, visite ele, responda suas questões, responda suas perguntas. Oh, Pai, vê lá aquele interior cheio de questões e perguntas. Porque agora está realizado, conseguiu, está tudo bem. E porque lá dentro falta alguma coisa, lá dentro não está completo, lá dentro falta algo. E esse algo que falta lá dentro é um grande problema, porque não vai estar repleto, não vai estar cheio.
não vai estar realizado, não vai estar satisfeito, vai estar sempre vazio, necessitado, angustiado, carente, em falta. Paizinho Santo, é o Senhor essa resposta. É o Senhor essa resposta. É o Senhor que precisa preencher esse vazio. Precisa estar lá. É só o Senhor que preenche esse vazio. É só o Senhor que preenche esse vazio. Esse vazio não é preenchido com nada material. Esse vazio não é preenchido com nada terreno. Esse vazio não é preenchido nessa terra com nada da terra. Esse vazio é espiritual. É o vazio da alma. É o vazio da alma. Nada enche uma alma. Nada ocupa o lugar de uma alma. Nada preenche como uma alma. E uma alma cheia da palavra do Eterno é que vai completar, encher esse vazio. Oh, Paizinho Santo, é isso que precisa na vida do irmão. Uma alma alimentada pela palavra. Uma alma saciada pela palavra. E aí, essa pessoa vai estar cheia, repleta, feliz, completa. Porque é a palavra que tira o vazio. É a palavra que tira o vazio da alma. É a palavra que enche a alma, completa a alma e deixa a alma feliz e realizada. Porque a palavra é o alimento da alma. A palavra é o alimento da alma. Oh, Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho adorado, querido. Eterno Pai amado. Eterno Pai amado, querido. Bondoso Paizinho, bondoso Paizinho. Nós entregamos o irmão nas mãos do Senhor. Entregamos o irmão nas mãos do Senhor. Entregamos a sua esposa. Entregamos a sua filhinha. Oh, Pai, visita ele. Visita o interior dele. Visita a mente dele. Visita os pensamentos dele. Visita vê os entendimentos dele. Vê os caminhos dele. Vê por onde ele anda. Vê o que ele faz. E mostra a ele, Pai, o único caminho da vida. A única vereda da vida eterna. O único caminho da eternidade. O único caminho que todos que caminharem nesse caminho por essa terra vão ser bem-sucedidos, vão ser realizados, vão ser felizes e beneficiados com a vida eterna. Oh, eterno Paizinho, que ele venha entender a diferença de vários caminhos, de todos os caminhos, e ele venha entender que existe um único caminho, que é a verdade e a vida, que conduz à vida eterna, que ele venha ter conhecimento desse único caminho, que no meio das suas veredas, no meio dos seus caminhos, no meio dos seus muitos caminhar, no meio do seu muito conhecer, no meio do seu muito entender, no meio de suas muitas escolhas, dos seus muitos afazeres, ele venha, Pai, ter um único discernimento, um único conhecimento, um único aprendizado correto, que é o caminho que leva à vida eterna, o caminho da eternidade. Oh, Pai, faz separação, faz ele ter esse discernimento, que todos os caminhos não levam ao Senhor. A religião disse isso. Satanás, o Deus da religião, o Deus desse mundo, disse isso. Que todos os caminhos levam ao Senhor. Não, leva a Satanás. Deus, Satanás, o Deus das nações, Satanás. Todos os caminhos levam a ele. Todas as religiões levam a Satanás, o Deus desse mundo, o Deus das religiões. Mas ao Eterno, um único caminho. E ao Yeshua, a palavra viva, que morreu e ressuscitou. Esse é o único caminho que leva à vida eterna. Os outros caminhos são o caminho da religião, que leva a Lúcifer, o Deus desse mundo, o Deus das nações, o Deus das religiões. Paizinho amado, querido e adorado, que o irmão venha ter esse discernimento, que o irmão venha ter esse conhecimento, que o irmão venha ter essa sabedoria em discernir os caminhos, todos os caminhos do único caminho, a vida eterna. Paizinho Santo maravilhoso, alcance ele com esse discernimento, alcance ele com essa sabedoria, alcance ele para que ele venha fazer diferença, ele venha fazer separação entre o Deus das nações,
o Deus das religiões e o Senhor, o eterno, o único, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, que enviou o teu Filho amado para morrer nesse mundo, para o Senhor resgatar os pecadores. Oh, maravilhoso Pai, que ele venha ter conhecimento desse Deus único, esse Deus que é a salvação, esse Deus que salva. Oh, eterno Pai, não deixa ele nessa confusão de perturbação, de religião, de deuses falsos, mas ele venha conhecer o único Deus, o único eterno Deus, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, o único poderoso. Oh, Paizinho Santo, Satanás fez uma confusão, se passando pelo Senhor, e as pessoas agora acham que o Senhor é esse Deus aí, esse título chamado Deus, e todo mundo adora esse título chamado Deus, e por trás desse título, o Espírito Santo alerta, que é Lúcifer, o anjo caído. Mas agora o Deus poderoso, o único Criador, o eterno, o todo, se apresenta pelo Espírito Santo e abre os olhos das pessoas e faz elas se chegarem ao eterno, faz elas conhecerem ao eterno, faz elas se voltarem para o eterno e fazer a diferença entre o Deus Lúcifer e o eterno, Criador de todas as coisas, Criador do céu e da terra e de tudo que existe e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Oh, Paizinho Santo, que o irmão venha conhecer esse único Deus, esse verdadeiro Deus. E o irmão sai dessa religião, dessa confusão de religião, de achar que o Senhor é religião, a tua palavra é religião, o Senhor ter morrido na cruz para nos libertar do pecado é religião, porque Satanás criou a religião, Satanás trouxe a religião para perturbar, para confundir, para ocultar o todo. Porque ele é o Deus da perturbação, o Deus da confusão, o Deus do caos, o Deus da desordem. Oh, Paizinho Santo, que o Espírito Santo maravilhoso, quando o irmão ouvir essa ministração, esclareça no coração dele toda essa perturbação que Satanás fez, todo esse caos que Satanás fez com toda a religião, todos os deuses falsos, todos os deuses de mentira, todos os deuses pagãos, e as religiões também, a apostasia e a igreja católica e tudo que se diz religião, tudo que se diz adoração a um Deus, esse Deus é Lúcifer. Esse Deus não é o eterno, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que existem. O eterno que enviou o seu Filho a este mundo, que morreu e ressuscitou naquela cruz, para pela a sua morte ressuscitar e vencer Satanás e os demônios. E pelo Espírito Santo libertar os que estavam presos pela morte, para reviver para uma vida no Espírito, para uma salvação eterna, o qual Yahushua virá em glória nas nuvens, para julgar esse mundo, para separar os salvos dos condenados. E os salvos, os que aceitaram esse Deus, o Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho na cruz para morrer pelos pecados, os que aceitaram esse sacrifício da cruz, esses que aceitaram a palavra, esses que aceitaram viver pela palavra, esses serão levados para a eternidade, para viver no reino com Yahushua para todo sempre. E os que não aceitarem a verdade, os que não acreditarem na verdade do único e todo-poderoso Deus, que se manifesta e fala com a humanidade, os que não acreditarem, e continuar com o Deus das religiões, e continuar seguindo as religiões, e continuar aceitando o anjo caído como Deus, Lúcifer, esses irão para o lago de fogo com ele, porque é para onde esse anjo caído vai. Ele vai para o abismo, ele vai para o lago de fogo, e todos que não saírem dessa teia de aranha chamada religião, todos que ficarem presos por ele, enrolados nele, nessa teia,
todos irão para o lago de fogo com ele, porque só escaparão do lago de fogo os que aceitarem o Deus eterno, os que aceitarem a palavra do Deus vivo, os que aceitarem a salvação pelo sacrifício da cruz em Yahushua. Os que não aceitarem não se purificarão, não serão limpos, não reviverão, eles não escaparão da morte. Eles estarão condenados à morte, porque rejeitaram a palavra, não aceitaram a palavra, e quando Yahushua vier, eles não serão salvos, eles não farão parte dos salvos, eles não estarão com Yahushua no reino para sempre. Eles farão parte do lado de Satanás, eles estarão à esquerda de Yahushua, e a sentença deles é o lago de fogo. Então o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala. Paizinho santo, paizinho amado, que o irmão escute o que o Espírito Santo diz, o irmão entenda o que o Espírito Santo diz, e o Senhor possa, Espírito Santo, fazer uma obra no coração do irmão, fazer o irmão entender essa realidade, entender, Pai amado, o quanto a humanidade estava enganada, o quanto a humanidade estava iludida, seguindo Satanás, tendo ele como Deus do mundo, o Deus desse mundo, como todos estavam tomados por ele, enganados por ele, e não tinha como escapar, não tinha salvação, porque todos estão mortos, porque ele é o anjo da morte, e a morte domina esse mundo, e a morte domina todos que estão mortos por causa da morte de Adão e Eva. Todos morreram, todos são dominados pela morte, todos estão debaixo do poder da morte, debaixo da autoridade da morte, do domínio da morte, e todos já estão condenados ao lago de fogo, que é a segunda morte. Mas o Espírito Santo está aqui para alertar, para avisar, para abrir os olhos de todos que anda tendo Satanás como Deus, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Mas agora o Espírito Santo fala a verdade, o Espírito Santo esclarece a verdade, para quem crê no Espírito Santo escapar do lago de fogo, escapar da adoração a Satanás, escapar da servidão à morte. Mas quem não acreditar vai continuar debaixo da sentença de morte, não vai escapar do lago de fogo, porque o meio de escapar do lago de fogo é a palavra do Eterno, e a palavra está aqui, as Escrituras Sagradas. É preciso ler as Escrituras Sagradas. É preciso ler as Escrituras Sagradas. É preciso envolver com a palavra. É preciso buscar conhecimento. É preciso entender a questão da vida eterna, a questão da morte eterna. É preciso entender. É preciso ter o conhecimento da morte eterna e da vida eterna. E nas Escrituras Sagradas está o conhecimento. E o Espírito Santo não manda ir para religião alguma, não manda ir para placa de igreja nenhuma, não manda ouvir pastor nenhum, não manda ouvir ninguém, manda ir ler as Escrituras Sagradas. Lê as Escrituras Sagradas para conhecer os dois lados da vida, a vida e a morte. É isso que o Espírito Santo fala para os que quiserem a salvação, os que aceitarem ser salvo, salvo do lago de fogo, salvo da segunda morte, salvo do anjo caído, salvo de ter ele como Deus, e está condenado ao julgamento dele, que é ir para o lago de fogo, porque a palavra diz que ele está julgado e condenado ao lago de fogo. Então todos que estão do lado dele estão debaixo do julgamento dele, o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas enquanto estão vivos aqui na terra, e Yahushua veio para reviver, e Yahushua veio para ressuscitar esses que estão mortos pela palavra. Então é preciso ler a palavra, é preciso envolver com a palavra. Se não envolver com a palavra,
não sai do domínio da morte, não sai da sentença de morte, não sai do domínio da morte, está sentenciada ao lago de fogo e não vai escapar do lago de fogo. E não tem a ver que acredite ou não. Não está, a palavra do Eterno não está impedida de se cumprir porque alguém acredita ou não. Já está escrito, não depende de alguém acreditar ou não. Acreditando ou não, vai para o lago de fogo, porque assim está escrito. A palavra diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, quem não acreditar no que o Espírito Santo está dizendo, quem não acreditar que vai para o lago de fogo porque está morto, quem não acreditar, vai para o lago de fogo. Não importa se acreditou, vai para o lago de fogo. Já está condenado, porque já está morto. Já está determinado ir para o lago de fogo. Não tem como escapar de lá. É uma sentença de morte. Já nasce sentenciada ao lago de fogo. Porque quando Adão e Eva pecou, eles morreram. São descendência de Adão e Eva. A humanidade é descendência de Adão e Eva. Então seus pais morreram, seus pais estavam mortos. Vocês nasceram mortos também. Vocês não vão se quiser. É uma sentença de morte. Vocês estão sentenciados à morte. Não é se vocês crerem, não é se vocês quiserem, é uma sentença, porque vocês já estão mortos. Então só segue a morte para o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a separação eterna entre o Criador e a sua criatura. Mas o Espírito Santo alerta, o Espírito Santo abre os olhos, o Espírito Santo fala a verdade, não quer a sentença de morte, não quer estar condenado, não quer continuar condenado, não quer continuar morto, seguindo para o lago de fogo. Então a saída é a palavra, não tem outra saída. Satanás criou a religião, Satanás criou as religiões, e Satanás criou as seitas, e criou a igreja evangélica, e criou os católicos para desviar todos, cada um para a sua religião que lhe agrada, cada um para a sua religião que lhe faz bem. Mas o Espírito Santo diz, vocês não vão escapar. Vocês podem se enfiar na igreja que quiser, na religião que quiser, a sentença de morte continua. Vocês estão mortos, vão só seguir o que vocês já estão, mortos para a morte. O único meio de escapar é a palavra do Eterno, a palavra viva, porque Yahushua morreu e ressuscitou. Então o único meio de escapar da morte, de reviver quem está morto, é quem morreu e ressuscitou. E Yahushua morreu e ressuscitou. E Yahushua está vivo. É por isso que ele venceu a morte, para ressuscitar os mortos. E não tem outro jeito. Não adianta pensar, não adianta tentar, não tem como escapar, não tem para onde ir. Ou continua morto, ou vem para a vida, que é a palavra. As escrituras sagradas, não é para a porta de igreja nenhuma, não é para religião nenhuma, é as escrituras sagradas, para que pela palavra possa reviver, pela palavra possa reviver, para pelo conhecimento da palavra, ter a mente renovada, pelo entendimento da palavra, nascer de novo, ser uma nova criatura. Passou da morte para a vida. Caso contrário, não tem como escapar da morte, porque já está morto. Já está morto. O dia que desencarnar, vai encontrar com a morte de perto. O inferno é a morte. Vai para o inferno e esperar o lago de fogo. A sentença da segunda morte. Paizinho santo, Paizinho maravilhoso, depois dessa ministração que o Senhor deu para o irmão, oh papai querido, que o irmão veja a tua palavra com outros olhos, que o irmão veja a vida dele com outros olhos, porque, Paizinho santo, adianta viver atrás das coisas da terra, das coisas terrenas, das realizações materiais, das realizações terrenas.
Adianta viver nessa correria da vida, adianta viver buscando tudo para uma vida na carne, uma vida satisfatória, uma vida prazerosa, uma vida feliz, desfrutando da carne. Adianta. E o dia que desencarnar e ir para o inferno, se você não acreditar que existe o inferno existe. Se você acreditar, existe. Se você não acreditar, existe. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A palavra de Deus não depende de você acreditar ou não. Antes de você nascer, Deus já existia. E Deus já deixou tudo terminado, tudo escrito. Você nasceu porque Deus permitiu. Então quem sabe mais, Deus ou você? Deus não precisa de você para existir ou não o que você diz que crê ou não crê. Deus não depende de você. Você crê ou não crê para o que Deus disse que existe não existir porque você disse que não existe. Olha, você não decide nada. Você não decide nada. Você acreditando, você vai para o inferno. Você não acreditando, você vai para o inferno. Sabe por que você vai? Porque a sua alma já está lá. Você já ouviu falar. Yahushua morreu para salvar. Yahushua morreu para salvar. Salvar do quê? Salvar o quê? Que salvação seria essa? A sua alma no inferno. Você, a sua alma, já está presa no inferno. Não está em cadeia, em tormento, mas está presa lá. Quem está no seu corpo é um demônio. Um demônio está no seu corpo, a morte. Por isso você está morto. Porque um demônio, a morte, está no seu corpo. Por isso você está morto. Você acreditando ou não, essa é a verdade. Não depende de você acreditar ou não. Quando seus pais pecaram no jardim, quando seus pais morreram no jardim, Adão e Eva, você nem estava lá. Mas você nasceu morto. Você querendo ou não, você nasceu morto, você está morto. Isso não depende de você ter aceitado, você ter concordado ou não. Isso depende de você ser descendência de Adão e Eva. Depende de você ter sido a sequência de Adão e Eva. Então você está morto. E a palavra diz: aquele que crê será salvo. E se não crê, já está condenado. Por quê? Porque a sua alma já está no inferno. Não em condenação. Não em tormento e sofrimento. Na espera da libertação, a qual Yahushua veio libertar. Você não aceitar a palavra de Yahushua, você não aceita libertar a sua alma do inferno. Você aceita a sua alma no inferno presa e o demônio vivendo em você. E o dia que você partir para a eternidade, sabe o que vai lhe acontecer? Você será julgado pelas obras que o demônio praticou através de você. Você que vai ser julgado pelas obras do demônio em sua vida. Você vai ser julgado. E você vai ver o seu filme lá. A sua vida contada. A sua história passada num filme. Você vai assistir a sua vida. E você não vai acreditar que foi você que viveu aquilo. Porque na verdade não é você. A sua alma está no inferno. É um demônio vivendo em você. Por isso que você não quer saber da palavra de Deus. Por isso que você não quer saber de Deus. Por isso que você não envolve com a palavra de Deus. Você quer prova maior que é um demônio em você? Você quer conta com Deus? Quando o Espírito Santo fala Deus, não é Lúcifer. O título está se referindo ao Eterno, o Criador do céu e da terra. Está falando assim por causa do título para você saber. Então, quando você não quer envolver com a palavra do Eterno, quando você foge da palavra, quando você corre da palavra, quando você não quer ouvir a palavra, não envolve com a palavra, não aceita a palavra, não concorda com a palavra, não é você. É o demônio em você. Sabe por quê? O Criador não fez os anjos dele inimigo dele. Você era um anjo que se rebelou lá em cima. Você nasceu aqui para o Pai lhe resgatar de volta. Mas quem está em você não é a sua alma. A sua alma jamais se rebelaria com o Eterno.
O demônio, sim, em você se rebela contra o eterno. Não quer saber da palavra, não quer ouvir a palavra, não concorda com a palavra. Tem raiva da palavra, odeia a palavra. Você quer prova maior que é um demônio em você? Olha a prova aí. Você quer saber da palavra? Você envolve com a palavra? Você aceita a palavra? Olha a prova aí que não é a sua alma em você. A sua alma em você, você é um anjo arrependido, você aceitaria a palavra, você ouviria a palavra, você entenderia a palavra, você entenderia a sua situação, você entenderia o resgate que Yahushua veio resgatar a sua alma do inferno. Vê se você se importa com isso, vê se você quer saber disso, vê se você liga para isso. Você se importa que sua alma está no inferno e é um demônio que está vivendo em você? Você se importa? Você quer saber disso? Não, você não quer, porque o próprio demônio que está em você não quer que você saiba. Sabe por quê? Para te levar para o inferno. Para o dia que você desencarnar, a tua alma voltar para o teu corpo só para dar conta das obras praticadas através do teu corpo por esse demônio. Porque você, se não sabia, vai ficar sabendo agora. O dia que você desencarnar, você vai lá na porta do juízo. Você vai ser julgado. E você vai ser condenado. Porque esse demônio vive no seu corpo. E você não quer saber da palavra. Você não liga para a palavra. Você não se importa. Não é você. É o demônio no seu corpo que não se importa. Porque ele não quer que você escute a verdade. Porque você ouvir a verdade, você vai se libertar. A sua alma vai voltar para o seu corpo. O que Yahushua veio fazer? Libertar a sua alma do inferno para voltar para o seu corpo. Mas você precisa aceitar a palavra. Você precisa ouvir a palavra. Você ouvindo, você aceitando, esse demônio vai perder a casa que ele mora, que é o seu corpo. Então esse demônio não quer que você envolva, não quer que você escute, não quer que você acredite, não quer que você dê a mínima. Não quer que você não dê a mínima para a sua salvação. Nem se importe para onde você vai quando você desencarnar. Você já pensou para onde você vai quando você desencarnar? Você já pensou? Ah, pois o Espírito Santo lhe diz hoje para o inferno. Você acredita? É para o inferno. Você não acredita? É para o inferno que você vai. Sabe por quê? Porque é o demônio que está te usando. E por causa das obras dele, você não vai ser salvo. Porque Yahushua não veio para salvar demônio. Ele veio para salvar você, a sua alma. Então você aceitando a palavra do Eterno, é a palavra que faz o resgate. É a palavra que liberta a tua alma. Mas se tu colaborar com esse demônio, se tu concordar com ele, ficar totalmente contra a palavra, não vir ouvir a palavra, esse demônio não vai sair da sua vida. E você vai partir para a eternidade com ele. E lá você vai dar conta das obras praticadas por ele, no seu corpo. Porque a palavra diz que quando a pessoa morre, segue-se as obras dela. E todos vão passar no tribunal de Yahushua para dar conta das obras praticadas pelo seu corpo. Então o demônio está usando o seu corpo. E você vai dar conta das obras que ele está praticando no seu corpo. Você não precisa ser um bandido, um assassino, um ladrão para estar fazendo coisa errada na presença do Eterno. Você só tem que deixar um demônio viver no seu corpo. Oferecer estadia a um demônio no seu corpo. E deixar o demônio viver aqui na terra através do seu corpo. E você já está condenado só por causa disso. Só pelo demônio viver através de você. Você já está condenado. Porque é a morte no seu corpo. O demônio é a morte no seu corpo. Então você está morto, você está condenado. O único meio de você sair dessa condenação é você aceitar a palavra do Eterno. Por isso Yahushua veio morrer na cruz. Para te salvar dessa condenação. Para te salvar da morte eterna. Para te livrar do inferno. E para te libertar desse demônio que é a tua condenação. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Muito obrigado por ter visitado o irmão com essa ministração profunda. Essa ministração tremenda. Essa ministração sem sombra de dúvida. Essa ministração sem dúvidas. Essa ministração, Pai, que sinceramente, depois que ele ouvir essa palavra, Pai, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde se esconder, não tem mais para onde se camuflar, não tem mais o que fazer, porque o Senhor já disse, é um demônio. Acreditando ou não, é um demônio. Acreditando ou não, vai para o inferno, porque já está determinado, já está escrito no lugar dos mortos.
Paizinho querido, maravilhoso. Paizinho querido, maravilhoso. Quando o irmão ouvir essa ministração, Pai querido, fala com ele, fala no coração dele. Faz ele ver a gravidade da situação, a gravidade do problema. Como a situação é gravíssima para os mortos. Os mortos não têm saída. Os mortos não têm saída. A única saída é a palavra do Eterno. A saída é a palavra do Eterno. A saída é se voltar para a palavra. É se voltar para as escrituras sagradas. É vir ler a palavra. Envolver com a palavra. Aprender com a palavra. Entender com a palavra. E conhecer o caminho da salvação. Oh, Paizinho Santo maravilhoso. Não foi à toa que Satanás criou as religiões. Não foi à toa que Satanás se passou por Deus. Não foi à toa que Satanás pegou a palavra, cortou em capítulo e versículo e amontoou um monte de livro. Não foi à toa, Pai, que Satanás queria impedir a salvação do ser humano, ocultando toda a verdade, ocultando toda a verdade e camuflando a verdade em uma mentira que ninguém ia entender. Paizinho maravilhoso, mas o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio para alertar, para abrir os olhos, para falar a verdade, para dizer: quer ir para o inferno, vai, mas a verdade você conhece. Quer ir para o inferno, vai, mas a verdade você conhece. Quer continuar servindo a Lúcifer, o anjo caído, continua, mas a verdade você sabe. Quer se enfiar no prostíbulo religioso? Se enfia, mas a verdade você sabe. Ninguém aqui vai ficar mais iludido, ninguém aqui vai ficar sem conhecer a verdade. Ninguém aqui vai ficar inocente. Ninguém vai ficar inocente. Porque o Pai vai livrar os que acreditarem no Espírito Santo. O Pai vai livrar os que se voltarem para a palavra. E os que se envolverem com a palavra. E virem aprender o caminho da salvação na palavra. O Pai vai livrar. O Pai vai livrar da segunda morte. O Pai vai livrar do lago de fogo. O Pai vai livrar da sentença de morte. Mas tem que ouvir a palavra, tem que ouvir o Espírito Santo e acreditar no que o Espírito Santo está falando, porque se não acreditar, vai continuar morto, na sentença de morte, e vai para a morte, e vai morrer, e vai estar morto por toda a eternidade, porque o lago de fogo é a morte, é a segunda morte. Paizinho querido, maravilhoso, Paizinho bondoso, maravilhoso, oh Pai querido, oh Paizinho santo, porque o Senhor trouxe a lembrança do irmão nessa tarde. Nós não oramos aqui se o Senhor não lembra dessa pessoa. É o Senhor quem traz ela até nós. É o Senhor quem lembra dela, porque não é nós que fazemos orações por conta, por ninguém. Alguma vez a gente ora aqui por uma pessoa que pede oração, mas a gente não anda orando assim por ninguém, por conta. Nós sempre oramos porque tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo. É uma oração assim, a qual é dirigida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é que intercede por essa pessoa, e ela é apresentada ao céu, ela é apresentada ao Eterno, e ali o Pai amado desenvolve a salvação dela, apresenta a salvação dela, ensina o caminho da vida e da morte, deixa ela entendendo de tudo, deixa ela compreendendo tudo, para que ela faça a escolha, ela faça a sua escolha. A vida eterna ou a morte eterna, a vida eterna ou a morte eterna. Reviveu, continua morto, seguindo para o lago de fogo. Paizinho querido, maravilhoso, muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado, porque, Paizinho Santo, quando essa palavra chegar lá nos ouvidos do irmão, nós cremos, Pai amado, que agora ele vai saber a verdade. Ele vai saber a verdade, ele vai saber quem está no corpo dele, ele vai saber depois que ele desencarnar para onde ele vai, por que ele foi. Pai, ele vai entender tudo, porque o Senhor esclareceu de uma forma assim, que não há embaraço, não há tropeço, é uma forma muito esclarecida. Paizinho Santo maravilhoso, essa é a oportunidade dele, essa é a chance dele, foi a visitação dele. Se ele acreditar, Pai amado, para o bem dele, para a salvação dele, para ele ser mais um herdeiro da vida eterna. Mas se ele recusar, se ele não acreditar, se ele não aceitar, ele vai continuar morto, seguindo a morte, no mundo dos mortos, com o seu Deus morto, e ele não vai reviver.
E ele vai sentir a dura realidade o dia que ele desencarnar, que ele se pegar lá no inferno, lembrando dessa ministração, lembrando do convite do Espírito Santo, lembrando do alerta do Espírito Santo, para ele cuidar da salvação dele, para ele esquecer a matéria, para ele esquecer as coisas materiais, esquecer as coisas terrenas, as buscas terrenas, as realizações terrenas, as satisfações terrenas, ele esquecesse essa vida na carne e ele viesse entender o propósito, o objetivo, a realidade da vida eterna. A vida eterna não pode ser ignorada, a vida eterna não pode ser desprezada, a vida eterna não pode ser ignorada, não pode ser desprezada, não pode se partir desse mundo sem conhecer a vida eterna, não pode partir desse mundo sem conhecer a vida eterna, sem saber acerca da eternidade, não pode partir desse mundo ignorando a eternidade, não pode, vai ser a última viagem que vai fazer e vai se arrepender pro resto da eternidade, dependendo de partir daqui, ignorando a eternidade, porque existe a eternidade com o eterno e a eternidade no lago de fogo. Então o Espírito Santo alerta, não viaja daqui, ignorando aonde vai passar a eternidade, não cometa essa loucura, não seja louco o suficiente de ignorar o inferno e chegar nele e acreditar quando estiver lá. Não faça essa loucura. Não seja louco o suficiente de ignorar o inferno e não evitar o inferno simplesmente para lá. E acreditar quando estiver lá. Não cometa essa loucura. Não faça essa loucura. O Espírito Santo te alerta. A pessoa é estudado. A pessoa faz faculdades. A pessoa tem doutorado. A pessoa é inteligente, faz boas escolhas. A pessoa se enche de títulos e de conhecimento. A pessoa se prepara. A pessoa faz tudo para ser alguém nessa terra, para ser reconhecido, para ter um bom nome, para ter um bom cargo, para ter um título, um reconhecimento. Mas essa pessoa não entende. Essa pessoa não entende que quando ela desencarnar, que ela chegar no juízo do eterno, ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Ela não é nada. Ela não tem representação alguma. Ela não tem nome nenhum. Simplesmente perdeu tempo aqui na terra. Investiu em nada. Investiu em vão. Perdeu tempo investindo na terra. Porque vai chegar lá diante do eterno um nu, pelado, um desconhecido, um estranho, que ele não sabe quem é, de onde veio, mas sabe para onde vai, o inferno. Porque os que chegam lá no juízo dele, que ali tem o seu julgamento, a única certeza que o eterno tem é que vai para o inferno aquela pessoa. Não queira chegar na frente do eterno. Um ninguém, um nada. Vazio. Nu. Vazio. Nu. Ninguém. Nada. E ouvir a sentença. Inferno. Lá é seu lugar. Oh, Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Depois de uma visitação dessa nesse irmão, só se não tiver juízo. Só se não tiver juízo, para não entender o recado do Senhor, para não entender o alerta do Senhor, para não entender o que o Senhor falou. Só se não tiver juízo. Só se não tiver juízo, para não entender o alerta do Senhor, para não entender a visitação do Senhor. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Não deixa, Pai, que ele seja mais o mesmo depois que ouvir essa ministração. Que ele tenha paz no seu coração. Paz no seu coração. Para continuar sendo o mesmo. A mesma vida. O mesmo jeito. Como se nada ouviu. Nada entendeu. Nada o Senhor falou. Nada o Senhor disse. Não sabe de nada. Ignorando tudo e todos. Inocente. Não sabe de nada.
Paizinho querido, que não seja mais assim. Que não seja mais assim. Que não consiga mais ser assim. Não consiga mais viver assim. Não tenha paz consigo mesmo. Depois de saber tudo isso, ignorar, desprezar e seguir a vida como se nada sabe, nada soube, nada ouviu. Paizinho querido, não deixe que ignore. Não deixe que despreze. Não deixe que siga a sua vida agindo como se é um inocente, não sabe de nada. Paizinho querido, o Senhor não tem mais ele como um inocente. O Senhor não tem mais ele como um inocente. Oh, eterno Pai, que ele entenda a visitação do Senhor. E ele faça uma boa escolha. E ele entenda a vida eterna. E ele escolha pela vida eterna. E ele entenda a situação que ele se encontra. E ele saia dela o mais depressa possível. Saia dela urgentemente. Porque a chance dele é estar respirando. É estar respirando. O fôlego de vida saiu, inferno. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Acreditando ou não, chegue lá e você acredita. Paizinho Santo maravilhoso. Essa pessoa não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa. Não precisa disso. O recado já foi dado. O Senhor já alertou, o Senhor já avisou. Essa pessoa não tem que ver para crer. Não tem que estar lá para crer. Aí é tarde. Tarde demais. Assim como Yahushua diz, quando vai lá ver os vermes rastejando no fogo, pedindo, implorando a ajuda dele, ele diz, tarde demais. Não queira ser um desses vermes que vai ver Yahushua lá, visitando o inferno, e vai implorar para sair de lá para ter uma segunda chance. E simplesmente ele vai dizer, para você o tempo acabou, seu tempo era na terra, para você tarde demais. Oh, Espírito Santo maravilhoso, que bom que nós entendemos o recado e nós nunca vamos ver Yahushua lá pelo inferno caminhando. Ele vai lá, vocês sabiam que ele vai lá? Sim. Ele vai lá sim. Por que ele vai lá? Por que ele vai lá? Por quê? Por que ele vai lá? É boa pergunta, por que ele vai lá? Eu tenho resposta agora. Para eles verem. Ele ia acreditar tarde demais que ele era a saída do inferno. É para isso que ele vai lá, tá bom? Para ver em ele, implorar e não tem mais saída. E simplesmente, para você, tarde demais. Vocês esqueceram? Que o Senhor é vingador? Ele é vingador. Então, quando Yahushua vai lá, é o quê? A vingança. A vingança. Ele vai lá para eles verem o que eles perderam. E lá ainda não é o pior. É o lago de fogo que é o pior. O pior é o lago de fogo. Aí lá eles estão banidos da frente, da vista do Eterno para sempre. Porque o Eterno não quer mais nem ver. Nem ver como eles se encontram, nem ver o que aconteceu com eles lá. Não quer mais nem ver, nem saber que eles existem. Ó, banidos da face do Senhor. E não pense você que a irmã tem nada a ver com isso. Não pense você. Simplesmente o Espírito Santo usa ela. E está usando ela para abrir seus olhos. Para lhe alertar. Não brinque. Não brinque que o inferno não existe. Não brinque. Você quer ir lá para você saber se existe? Não brinque. Você não sabe quando o seu fôlego de vida vai acabar. Você não sabe até quando você vai viver. Você cuida de tudo na sua vida. Você cuida do seu bem-estar, você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação. Você cuida de tudo aqui na terra, você resolve tudo aqui na terra. Tudo aqui está no seu controle, está no seu domínio. Tudo aqui você pode. Nesse corpo aqui você domina, você manda. Você reina, você é o rei. Fique você sabendo que no mundo espiritual, você lá não tem vez não. Lá você não manda nada. Você não vai passar de uma poeira no universo. Aonde você não vai ter nem chão para pisar, se você quer saber. Nem chão para pisar você vai ter. Nem ar para respirar você vai ter. Você vai ser tipo uma cópia. Uma cópia, sem rumo. Algo voando no vento, sendo dominado, sendo comandado.
Lá você não tem vez. Lá você não manda. Lá não tem você. Tem quem manda em você. E diz para onde você vai. E você não tem boca para falar. Porque lá você não pode falar nada. Você chegar lá como um condenado, vê no tribunal o condenado fala. Imagina lá. Se aqui na terra um condenado não fala, e no mundo espiritual, o que um condenado vai falar? O condenado vai esperar só a sentença. Os demônios vêm buscar e levar para o inferno. É isso que o condenado vai esperar lá. Então o Espírito Santo te alerta. Isso não depende de você acreditar ou não o inferno. Depende de você ir para lá quando a sua respiração acabar. Agora o Espírito Santo te alerta. Você pode mudar o rumo da sua vida. Você pode mudar o rumo da sua história. Envolve com a palavra. Aceita a salvação. Aceite a vida eterna. A palavra. As escrituras sagradas. Só ela pode mudar o rumo da tua vida. Só ela. Só as escrituras sagradas pode desviar a sentença de morte de você. Porque a palavra é viva. E Yahushua morreu e ressuscitou, venceu a morte. Tu, morto, tu não pode vencer a morte. Porque tu está morto, dominado por ela. Agora Yahushua reviveu. Yahushua ressuscitou. Se tu quer viver morto, tu vai ter que aceitar Yahushua. Tu não tem saída. Tu não tem para onde sair. Quem não deixa tu aceitar a palavra, quem não deixa tu acreditar na palavra, é o demônio que está no teu corpo. Porque para ele não tem salvação. E Yahushua não morreu para salvar demônio. Para salvar a tua alma do inferno. Mas se tu aceitar esse demônio aí, tu vai com ele para o inferno, porque é isso que ele quer, te levar para o inferno. Porque eles não têm salvação. Eles vão para o inferno e para o lago de fogo. E é para onde tu vai, se tu não aceitar a palavra e continuar com esse demônio aí, obedecendo ele, fazendo a vontade dele. É para o inferno que tu vai. Se tu acreditar, tu vai. Se tu não acreditar, tu vai. Não vai mudar nada. Tu crê ou não crê. Está determinado, está escrito. O Eterno já deixou escrito tudo que vai acontecer. Você não é maior que o Eterno para mudar o que está escrito. Então tu vai para o inferno. Agora o Espírito Santo te avisa. O único jeito de tu escapar de lá. Paizinho Santo, muito obrigado. Porque, Pai amado, depois desse alerta, depois dessa palavra, meu Pai, não tem mais para onde se esconder, não tem mais para onde correr, não tem mais para onde escapar, não tem mais para onde se iludir, não tem mais em que se apegar para ignorar a palavra. Não tem mais a que se apegar, a que se camuflar, a que para onde fugir. Não tem. Ou vem para a palavra, ou se prepara para o inferno e o lago de fogo. Isso não tem nada a ver com a irmã. Não tem nada a ver com a irmã. Tem a ver com o Espírito Santo. Tu acreditando ou não, a irmã está sendo apenas usada pelo Espírito Santo. Porque o Pai não deu a ousadia à irmã de falar que ninguém vai para o inferno. É o Espírito Santo que te fala, que te alerta. Não acreditou que é o Espírito Santo? Problema seu ir para o inferno. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho glorioso. Paizinho eterno. Oh, maravilhoso Pai. Depois que o Senhor falou assim, Pai, de uma forma tão clara, tão objetiva, tão real, não tem condição de ainda ignorar, ainda desprezar. Oh, Paizinho Santo, a gente entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Amém. Depois do aviso que o Senhor deu, depois do alerta que o Senhor deu, está nas mãos do Senhor. O Senhor cuida desse irmão. Amém. E que o Senhor, Pai, fala tão vivo dentro dele, tão real, que não seja apenas uma ministração, mas seja o Senhor falando dentro dele, em tempo real, falando dentro dele, para ele não ter sombra de dúvida, que é uma pessoa qualquer aí orando. Não, não é uma pessoa qualquer,
é o Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, eterno Pai, que ele sinta o poder do Espírito Santo. Que ele prove o poder do Espírito Santo. Que o Senhor seja tão real dentro dele nessa ministração, tão real, o quanto ele nunca teve uma experiência dessa. O Senhor falando dentro dele, juntamente com a ministração, o Senhor atuando em tempo real dentro dele. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, essa é a nossa oração pelo irmão. Pai, ele está em tua mão, está entregue nas mãos do Senhor. Está entregue nas mãos do Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado.